Olá a todos, meu nome é Lúcio Santana e hoje estamos aqui no iGrow, um podcast que ele foi criado para ajudar você a crescer. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Paulo Abreu e tenho certeza que o conteúdo que vamos trazer aqui vai abençoar sua vida. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Privilégio e um prazer estar aqui com você. Eu agradeço, acho que nós temos muito para aprender com você hoje aqui. Vamos conversar bem. Sim, e eu queria conhecer um pouquinho da sua história. Eu já conheço um pouco, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo querem saber um pouquinho mais de vocês. Então, por favor. Legal, joia. Eu vou começar então lá no início mesmo, né? Eu nasci em Baipendi, uma cidadezinha pequenininha do interior do sul de Minas, e ali eu cresci até os 10 anos de idade. Aos 10 anos, um acidente marcou a minha vida, marcou a minha família. Eu fui acender um fogão a lenha com uma garrafa de álcool e aconteceu um acidente e eu queimei 60% do meu corpo. Fiquei internado 2, 3 meses ali no hospital, me recuperando. Fui desenganado pelos médicos, quase morri. Mas a partir daí, a gente teve que dar continuidade a um tratamento em Belo Horizonte. Dos 10 anos aos 17, eu ia para Belo Horizonte, ficava 30, 40 dias internado em hospitais. Nesse período eu fiz 15 cirurgias plásticas de correções por causa da queimadura que eu tinha sofrido. Quando eu me queimei, o meu pescoço ele grudou aqui embaixo, o meu braço grudou aqui, esse braço grudou, eu fiquei todo defeituoso. Inclusive na rua, os meninos lá colocavam muito apelido pejorativo em mim, me chamavam de Frankenstein. Uau. Que era bem feio o que aconteceu comigo. Mas dos 10 aos 17 eu passei por essas 15 cirurgias e foi um período muito difícil para mim, para minha família. A gente mudou de Baipendi para Três Corações por causa do tratamento. Nossa família é uma família da classe operária, trabalhadora, com muitos limites financeiros. Passamos muitas privações nessa época. E aos 17 para 18 anos eu comecei a me profissionalizar, fui trabalhar numa loja de material de construção, fiquei ali 1 ano. Depois daquele 1 ano eu entrei numa loja de móveis e eletrodomésticos, uma loja de varejo. Entrei como vendedor, fiquei lá como vendedor por 6 meses. Com 6 meses fui promovido a subgerente. 3 meses como subgerente já fui promovido a gerente da loja. Com 1 ano eu já me tornei um treinador de vendedores, treinador de pessoas, e passei a viajar o Brasil todo na empresa, treinando pessoas e cuidando das filiais que a empresa tinha no Brasil. Isso ocorreu até os meus 23 anos de idade, quase 24. Aos 24, eu saí da empresa e abri a minha empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Por isso que o tema iGrow do seu podcast ele tem tudo a ver comigo. Eu comecei a crescer profissionalmente aos 19 anos e tenho procurado crescer até agora, né? Graças a Deus. E a partir de então, nessa empresa, eu abri essa empresa, comecei a treinar pessoas, me converti ao evangelho aos 17 anos de idade, numa crise existencial, pessoal. Depois da queimadura, eu entrei por um caminho obscuro de bebida, de alcoolismo, muito ruim, porque eu era rejeitado pelos meus amigos, eu era rejeitado pelas pessoas, e era rejeitado na escola, tive muito bullying naquela época, né? E a única forma que eu me via sobrevivendo a essa pressão toda era o alcoolismo. Então eu, aos 13 anos, comecei a me enveredar pelo caminho do alcoolismo e fui até os 17, quando aos 17 eu conheci Jesus Cristo, tive um encontro pessoal com ele, e ele mudou minha história, mudou minha vida. E como eu já estava trabalhando nessa área de crescimento, desenvolvimento de pessoas, eu me tornei um líder na igreja. Passei a ser líder de jovens e eu treinava as pessoas da empresa. E eu passei então a cuidar de gente desde essa época, que eu ajudo pessoas a crescerem, ajudo as pessoas a se transformarem. Aí fiquei morando no sul de Minas por um bom tempo, depois me mudei para Brasília, onde eu fui ser diretor de televisão e cuidar também da área de uma certa área da igreja lá em Brasília. Eu cuidava de 7 igrejas que estavam debaixo da minha coordenação, cuidava de pastores, cuidava de obreiros, de diáconos. Depois que eu fiquei esses anos todos em Brasília, em 2001 eu vim para os Estados Unidos para começar uma igreja aqui. Até então a passeio ou já definitivo?
Em 2001 a gente já veio direcionado, porque a minha igreja lá no Brasil precisava enviar um executivo para cá e a televisão precisava enviar um diretor para cá para cuidar da negociação com os canais de televisão daqui da época, da TBN e tudo mais, para captar programas americanos para mandar para o Brasil. Então eu mudei para cá com essas duas conotações, cuidar da televisão e cuidar de uma igreja. E a gente cuidou desse período até 2010. A partir de 2011 eu voltei a ficar somente focado em treinamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas e cuidando de empresários. E é o que a gente faz até hoje. Uau! Até hoje eu faço isso. Eu imagino que, voltando um pouquinho no período dos 10 anos aos 17, deve ter sido muito difícil. E a minha pergunta é, você ainda não era cristão, né? Não. Talvez não tinha uma fé para talvez, né, buscar ajuda. O que te ajudou a passar essa fase de 7 anos enfrentando essa... Né, não dá nem para poder imaginar, mas imagino que foi muito duro. Todo mundo, quando eu digo todo mundo, eu digo todo ser humano. Hoje eu entendo isso porque eu estudei muito sobre o comportamento humano. Eu sou especialista em comportamento humano, eu entendo as pessoas. Todas as pessoas, quando elas enfrentam uma crise muito grande, elas procuram uma fuga. Todo mundo procura uma fuga. Às vezes a fuga é no álcool, nas drogas, na prostituição, no roubo. É algo que ela foge da realidade. Automático. É não automático. Tem como. Algum caminho ela vai buscar. Ela vai buscar um caminho. Outros buscam a fuga na comida, por isso que a obesidade é uma desgraça hoje em dia. Então, as doenças emocionais que nós possuímos, elas têm reflexos no nosso comportamento. Por isso que hoje, como eu sou um treinador de pessoas, quando eu sento com uma pessoa na minha frente, de 2 a 5 minutos eu consigo mapear a pessoa, entender a pessoa, o que motiva ela a agir do jeito que ela age, o que faz, quais são as forças motrizes que estão por trás de tudo do comportamento dela. E no meu caso, especificamente foi o álcool. Eu fugi para o álcool. Porque quando uma pessoa foge para o álcool, para droga ou para qualquer outra coisa, tem gente que foge para remédios, que também é droga. Quando uma pessoa foge, ela está querendo criar uma nova realidade para ela. Isso chama-se fuga da realidade. Quando eu bebia, eu me sentia um cara amado, eu me sentia um cara feliz, eu me sentia aceito pelos amigos. Porque quando você bebe, todo mundo bebe com você. É algo... Ou seja, um novo mundo ali, fora da realidade. Fora da realidade. No meu mundo real, eu era feio, eu era rejeitado, não era amado, as pessoas não me queriam com elas. Imagina, eu com o meu corpo queimado, 60% do meu corpo queimado, eu ia entrar numa piscina pública, na época lá, todo mundo que estava na piscina saía, achava que eu era doente, achava que eu era o Frankenstein, alguma coisa assim. Aquilo me machucava. Todas as pessoas que têm limites físicos e quando elas são rejeitadas pelos outros, elas sofrem muito emocionalmente. Eu imagino que essa dor foi a sua. E eu imagino outras pessoas que passam por outras dificuldades. E eu fiquei surpreso quando você falou na questão da fuga, né? E escutando um vídeo seu esta semana, e você menciona muito que você é apaixonado pela neurociência. Sim. Né? E eu gosto muito, né? Não tenho um conhecimento nem perto do que você tem, mas o pouquinho que às vezes eu aprendo, eu percebo que eu consigo lidar com as situações de uma forma diferente. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho de comportamento, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entender. Nós chegamos a bater um papo sobre alguns comportamentos e eu fiquei, uau, eu quero saber mais. Fala pra gente um pouquinho dos tipos de comportamentos que hoje as pessoas têm. Tá legal. Veja só, como eu sou treinador de pessoas e eu sou um Master Trainer Coach, antes de mais nada, eu preciso te mostrar como que o ser humano funciona, para a gente entender a nível de comportamento. Eu me comunico com o mundo externo, que são através dos meus 5 sentidos. A gente aprendeu isso lá na escola. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Tudo que eu me comunico com o mundo externo passa pelos 5 sentidos. Esses sentidos, eles estão conectados com o meu sistema nervoso central. Tudo comigo está conectado aqui dentro. Então, imediatamente,
vamos supor que eu estou conversando com você aqui agora e imediatamente senta uma mosca lá no meu braço esquerdo. O meu sistema nervoso central percebe que sentou uma mosca no meu braço. Eu não preciso olhar para o braço. Aonde a mosca sentou, é enviada uma mensagem para o meu cérebro através do sistema nervoso central. O meu cérebro aciona uma mensagem e diz: um objeto estranho sentou no seu braço. Eu não preciso saber o que é. Imediatamente o meu cérebro manda um comando para a minha mão direita e a minha mão direita vai lá no local e faz assim, ó. Eu nem preciso olhar. Está tudo conectado. O meu cérebro conecta e comanda essa máquina, esse corpo maravilhoso. Então, diante disso, todo o meu sistema faz parte desse movimento. Então, quando eu me comunico com o mundo externo, visão, audição, olfato, tato e paladar, por exemplo, estou tomando água aqui, mas se fosse café, né, o meu paladar estaria degustando o café, o sabor do café e trazendo para minha mente memórias. Memórias que o café já produziram. Memórias, talvez, no meu caso, de um bolo de fubá na roça, que eu cresci na roça. Memórias, talvez, de um biscoito de polvilho. Memórias que já trazem para mim. Então, olha só, como um simples xícara de café, ela já cria memórias. Essas memórias, elas vão produzir em mim pensamentos. Como que funciona o pensamento dentro do cérebro? Isso é um papo para daqui a pouco. Mas essas memórias, elas ativam certas células dentro do meu cérebro que elas criam pensamentos. Agora, olha que coisa interessante. O meu pensamento, ele pode ser por imagens ou ele pode ser por palavras. Mas no momento em que ele é ativado dentro do meu cérebro, ele cria imagens. E aí eu passo a ter visualização. Então eu sinto. Visão, audição, olfato, tato, paladar. O meu cérebro capta aquelas emoções e criam pensamentos. Esses pensamentos criam imagens e eu passo a ter a visualização deles. Essa visualização de que eu passo a ter agora, elas determinam em mim agora sentimentos. E esses sentimentos produzem o meu comportamento. Vou voltar ao exemplo do café. Uma pessoa que foi criada por um pai rígido e o pai chega em casa na hora do trabalho. Ô filho, ô filha, vai lá, faz um café pro pai. O filho vai lá, tenta fazer um café na melhor maneira dele e sai um café malemar, ruim. O pai bebe aquele café e fala: que café ruim! E joga o café no peito da pessoa, no braço da pessoa. Gerou um sentimento, mas ruim. Ruim. Uau. E toda vez que a pessoa ela sente o cheiro do café, o cérebro dela aciona o que nós chamamos de âncora. O cérebro dela está ancorado numa emoção do passado. Então o que vai produzir o comportamento de qualquer ser humano, Lúcio? Todo comportamento. Por que você faz o que você faz? Por que eu faço o que eu faço? Todo comportamento humano ele passa por duas matrizes. E quais são essas matrizes? Matriz número 1, eu acabei de te mostrar, é um trauma. Um trauma, ele vai produzir um resultado lá na frente de algo que me aconteceu no passado e o meu cérebro está ancorado, ele está preso naquela coisa do passado. Por que muitos empresários não rompem? Porque eles tiveram traumas. Mas dentro deles, eles têm um desejo de crescer, eles têm um desejo de avançar. Mas a hora que eles começam a crescer, um trauma lá do passado aflora. E eles ficam ancorados naquele trauma, naquela emoção ruim, naquele sentimento ruim. E aí eles não conseguem avançar. Tá. E daria para poder, talvez, mencionar que seria tomar atitudes inconscientes. Talvez a pessoa é pego numa situação. E lembra, quando você está numa situação que você tem que tomar uma decisão rápida, responder uma pessoa rápida, às vezes você não pensa. Você já responde baseado no que chamamos, não, essa é a minha personalidade. Eu sou assim mesmo. Eu aprendi que é assim que responde quando alguém fala comigo de uma forma ruim. Seria o conjunto de traumas, coisas que a pessoa viveu, que leva ela a agir desta forma? Yes. Isso chama-se sistema de defesa. A pessoa, então, que sofreu muito trauma no passado, quem sofreu muito trauma, eu sou um cara assim. Eu sofri muito trauma. Eu tive que criar sistemas de defesa para proteger as minhas emoções. E esses sistemas de defesa foram lapidando hoje quem eu sou.
meu temperamento, meu comportamento, que estão também, tem outras influências por trás. Mas o meu sistema de defesa hoje me protege. Por isso que eu tenho ajudado muitas pessoas, por exemplo, que passaram por divórcio, foram abusados sexualmente, passaram por problemas no passado e hoje eles não querem mais casar. Uau. Não querem mais construir família. Porque eles estão machucados lá atrás. Seja, eles quando não fala conseguem... de casamento, primeiro sentimento que vem, dor. Dor. Não quero isso para minha vida novamente. Imagina uma criança que cresceu e viu o pai batendo na mãe. Se ele é menino, ele aprendeu que quando ele crescer, ele vai fazer o quê? Bater. Bater na mulher. Se ela é mulher e viu a mãe apanhando, ela aprendeu o quê? Pode apanhar. Que o marido se bater nela é É normal. ok. Por isso que hoje tem muitas pessoas que têm comportamentos disfuncionais. Uau. Não é que as pessoas sejam erradas, mas o comportamento é disfuncional. E quando eu treino empresários, por exemplo, no meu curso de liderança em coaching, porque um empresário ele tem vários funcionários. E às vezes o funcionário dele não está rompendo, o funcionário dele não está crescendo, porque muitas vezes o funcionário está preso numa emoção do passado. E aí, quando o empresário não sabe disso, o que é que ele faz? Pô, você precisa ir para o psicólogo, você precisa ir para o terapeuta, você precisa ir para o médico, tomar um remédio. Na verdade, se esse empresário souber entender o comportamento dessa pessoa, eu ensino técnicas para esse empresário liberar esse cara em 15, 20, 30 minutos. Uau. E esse cara vai produzir na empresa de uma maneira linda e maravilhosa. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que a pessoa repete uma ação. Yes. Eu já falei. Yes. Não é assim que faz. Já treinei. Já treinei, mas continua fazendo a mesma coisa. Eu vejo isso em relacionamentos, pode ser empresa, pessoal. O porquê fazemos, sabemos que é ruim, não está fazendo bom para a nossa, né, a família, mas por que eu repito isso? E infelizmente o caminho mais fácil que o empresário toma, se ele já avisou o funcionário uma vez, duas vezes, na terceira vez, ele demite o funcionário. E sabe o que vai acontecer com esse funcionário? Ele vai para outro emprego. E lá no outro emprego vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ficar um tempo até o momento dele ser demitido de novo. Porque ele não resolveu o problema emocional dele. Ou seja, lembra que eu te falei que tem uma âncora? Para que serve uma âncora num barco? Para segurar, para não sair do lugar. Para segurar o barco. Uma âncora emocional, ela segura a pessoa naquele lugar. Agora, olha só. Se o problema emocional da pessoa ocorreu quando ela tinha 7 anos de idade, hoje ela tem 35. Cronologicamente, ela tem 35. Mas emocionalmente, ela está ancorada aos 7 anos de idade. Uau. O barco dela está parado lá. Ela tem 48 anos de idade, é empresário, mas ela está ancorada aos 9 anos de idade, no trauma que mexeu com ela. Quantas vezes eu sento com o empresário numa sessão de coaching de 1 hora, 40 minutos, e eu ajudo ele a identificar aonde que ele está ancorado e nós fazemos o que com o cara? Volta. Tiramos a âncora. Aí quando você tira a âncora do barco, o barco navega. Deixa eu contar aproveitando esse ponto. Você lembra uma vez que eu liguei para você e eu falei, Paulo, eu nego todos os convites que eu tenho para fazer uma apresentação, as pessoas gostam do meu trabalho, sabem que eu tenho conhecimento, mas eu nego. Eu gosto de patrocinar vários eventos, né? E sempre, olha, você vai ter 3 minutos, 5 minutos para falar. E qual era a minha desculpa? Estou ocupado, não posso, não vou mandar alguém... Sistema de defesa. Exato. Então, a minha defesa sempre foi aquela. E aí eu lembro que um dia eu falei, não, chega, eu preciso quebrar isso. Aí eu liguei para você, marcamos 1 hora, aí você conversou, acho que nós tivemos 1h30 de conversa, se eu não me engano foram 2 dias. E eu não vou falar que ali solucionou 100%, porque eu ainda acredito que é uma jornada que você continua quebrando algumas barreiras. Mas a primeira, eu consegui quebrar aquele dia, que foi tomar a decisão de, não, eu vou participar daquela apresentação. E eu fui. Acho que fazem 2, 3 anos. Uau. E eu fui lá, fiz a apresentação, fiquei morrendo de medo, frio na barriga. Ainda bem que eu estava de jaqueta, porque eu fiquei todo suado, nervoso, mas foi o primeiro pontapé numa transformação de algo que eu estava preso. Né? Então é interessante, isso funciona e eu acho que nós deveríamos buscar isso em outras áreas da nossa vida também. Absolutamente. A âncora emocional é o que faz as pessoas hoje não crescerem. I grow. Eu só cresço se eu cortar as âncoras que estão me prendendo. Por quê, Lúcio? Olha só que interessante.
Imagina essa pessoa que sofreu um trauma no passado. Sei lá, 7, 8, 9 anos de idade, 12, whatever que seja o trauma. Aí essa pessoa cresce. Ela está ancorada lá. O cérebro dela está ancorado lá naquela data. E essa pessoa cresce. E ela se casa. E ela é uma boa profissional. Até o momento que alguém vem e fala alguma coisa ou faz ela sentir. E isso nós chamamos de gatilho emocional. Tem a âncora e tem um gatilho. Às vezes uma palavra que alguém fala libera um gatilho e aquela pessoa então volta no dia da âncora. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que uma mulher, menina, ela tinha um pai muito austero, um pai muito grosso, muito rude. E o pai falava assim, você é burra, você não aprende nunca. Olha só a sua prima, olha seu irmão, eles são... Mas você é burra, você é burra. E a vida inteira falou isso na vida dela. Porque um trauma, ele pode ocorrer de duas formas. Um trauma, ele pode ser algo que vai ser um acidente ou um incidente ou algo que acontece imediato. Ou ele pode ser uma série de ações causadas no mesmo lugar ao longo do tempo. Então, palavras, você é burra, você é burra, você é burra, você é burra. Depois que o cérebro ouviu aquilo uma série de vezes, ele acredita que ela é burra. Aí essa pessoa vai crescer, ela vai para a escola e ela vai passar de ano só com a ajuda de professor. Porque ela acreditou que ela é burra. Ela acreditou que ela é burra. Aí ela casa. E aí um belo dia, ela vive em lua de mel com o marido. Um belo dia o marido pede para ela fazer uma coisa, ela não dá conta de fazer, e o marido grita com ela. Você é burra. Você é burra! Essa palavra que ele acabou de liberar, você é burra, é o gatilho emocional que vai destravar o cérebro dela. E ela agora, aos 35, 40, 50 anos de idade, ela vai chorar igual uma criança de 7 anos. Ela vai fazer voz de menina de 7 anos de idade. E aí o marido insensível, que não sabe por que ela está tendo esse tipo emocional e não sabe por que ela está tendo esse comportamento, ele ainda grita. Para de fazer essa vozinha de criança, que você não me convence nada. Uau. Então, quer dizer, comportamento é tudo na vida. Eu amo ajudar pessoas. Minha missão de vida é ajudar a destravar pessoas. Se tem uma coisa que me dá prazer, é destravar pessoas, destravar a vida. Ontem eu atendi um cliente, mais um dos meus clientes online, e destravei ele numa área que estava aprendendo ele há 7 anos atrás. Mano, ele saiu dando pulo de alegria. Não tem coisa melhor do mundo do que destravar pessoas, liberar pessoas, deixar a pessoa pronta para crescer. Quando você me vê aqui hoje, eu nunca imaginei. Mas o que me moveu a fazer esse programa hoje é a questão do objetivo. Sim. Eu quero ajudar pessoas a crescer. E é interessante que eu tenho vivido que, primeiro eu cresço. Acho que eu sou o que mais estou crescendo, aprendendo com outras pessoas, mas o objetivo final é ajudar outras pessoas. Então tem sido muito gostoso esse processo. E teve um vídeo que eu vi você, que eu anotei. Né? Você falou muito, primeiro que você é apaixonado pela neurociência. Legal. Você repete várias vezes isso. Então está bem claro isso na sua vida. Aí você coloca poder da mente. O poder da mente, ela cria, ela sente, ela atrai, ela acredita, o que ela pensa acontece, ela consegue criar um novo mundo, um novo universo. Ou seja, o que você está querendo dizer com isso? O que nós pensamos, a mente não consegue distinguir se é verdade ou não. Me ajuda um pouco nisso aí. Isso é a pura realidade. A nossa mente, ela foi criada por Deus de uma maneira muito linda. Ela foi criada para receber comandos. E os comandos que ela recebe, ela executa. Quando Deus criou o homem, Adão, no Jardim do Éden, a Bíblia diz que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. E fez ele do pó da terra, um boneco de barro. E quando ele fez o homem como um boneco de barro, a Bíblia diz que Deus então soprou nas narinas do homem e produziu nele vida. Aquele boneco estava dormindo,
já estava feita, já estava elaborado, segundo a imagem e semelhança de Deus. E quando Deus soprou nele o sopro de vida, a primeira coisa que aquele boneco que recebeu vida fez, ele ouviu uma voz de comando. Gênesis 1, 26, 27, 28, fala exatamente a voz que aquele boneco ouviu. Era um boneco que ganhou vida e não sabia o que ele era. Naquele exato momento, Deus deu uma voz de comando para ele. Quando eu dou voz de comando para o meu cérebro, eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus criou o meu cérebro para fazer. O cérebro, ele obedece comandos. Que se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que aprender a programar o meu cérebro e a criar comandos para o meu cérebro. Quando eu falo cérebro, eu falo a mente, a mentalidade, né? Por isso que a gente desenvolveu até um programa para empresários, que ajuda a destravar empresários, que é o Mindset for Business. Então, quando Deus criou o cérebro dessa maneira, Lúcio, significa que o cérebro é pronto para receber comandos. Uau. Todo comando que a gente dá para o cérebro funciona. Você pode observar todas as pessoas de sucesso, elas lá na frente, boa parte delas vão dizer, poxa, meu pai falava isso de mim, minha mãe falava isso de mim, tem muita autoridade nisso. Ele foi acreditando em tudo. Ele foi acreditando e a coisa acontece. O errado também é verdadeiro, como eu dei esse exemplo do trauma na vida daquela pessoa. O cérebro acredita naquilo, e aquilo que o cérebro acredita é aquilo que é a realidade. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que eu imagino é exatamente aquilo que eu sou. E o interessante é que a Bíblia não diz que é o que eu serei. É o que eu sou. É presente. Então, se eu me imagino de um jeito, eu sou daquele jeito. Tá. Vou tentar simplificar da minha forma, talvez que eu... Se eu começo a acreditar que eu sou capaz de executar algo, Sim. a mente cria atalhos, ela cria formas para poder facilitar que isso aconteça? Seria mais ou menos isso? Sim. E ao mesmo tempo que eu acredito que eu sou incapaz de executar alguma coisa, da mesma forma ela vai criar situações inconscientes, seria ou não? Uhum. Para não executar. Sim. São caminhos neurais que o próprio cérebro faz. O cérebro cria os caminhos neurais. No meu treinamento, eu ensino as pessoas a como criar os caminhos neurais. O caminho neural ele pode ser criado de duas maneiras. Primeiro, pela repetição. O segundo, descarga emocional forte. No nosso treinamento do Mindset for Business, eu crio vários exercícios para descargas emocionais fortes. Porque você quer que fique... Para criar e mudar a mente do cara. Só tem duas maneiras de mudar a mente. Ou repetição, ou descarga emocional forte. Por isso que quando a pessoa vem participar comigo de um treinamento, são 3 dias. No primeiro dia, muita carga emocional. No segundo dia, muita carga emocional. No terceiro dia, muita carga emocional. As pessoas saem do treinamento já com o princípio e a semente da transformação dentro delas. Porque eu já dei para elas o conteúdo. Mesmo que elas nem precisam saber dessa informação. É só fazer o que eu mando fazer que dá certo. Eu brinco com os meus clientes, né? Faz o que eu mando fazer, faz o que eu mando fazer, faz o que eu mando fazer, você vai ver o resultado. Paulo, eu sei que a melhor forma para poder aprender isso seria, lógico, participar de um curso, estudar mais. Mas o nosso tempo aqui é pouco, não tem como você passar tanta informação em tão pouco tempo. Uhum. Qual exercício que você poderia talvez deixar aqui, ou uma palavra para que a pessoa que está escutando, nos ouvindo agora, possa talvez dar o primeiro passo para começar, talvez sair do comodismo, ou aquela pessoa que hoje não vê expectativa em nada, talvez está ali vivendo por viver, não importa o que vai acontecer amanhã. Uhum. O que você poderia talvez tocar aqui para a gente poder ajudar essa pessoa? Eu posso dar um exercício que é muito simples, que é... Lembra que eu falei que o cérebro aprende com uma descarga emocional ou com a repetição? Pode ser o exercício da repetição. Porque a descarga emocional eu tenho que estar presente para ajudar a pessoa a crescer. Através da repetição. Olha como é que funciona isso. A pessoa, vamos supor que tem uma coisa na vida dela que ela quer implementar.
Eu vou dar o meu exemplo, ok? Eu era um cara que eu sempre chegava atrasado. Eu tinha um problema seríssimo com horário. Morava no Brasil, e no Brasil tem aquela cultura, né? Chego sempre atrasado. E o outro também vai chegar. No Brasil tem aquela história assim, fulano, cadê você? Tô saindo, tô chegando. Tudo mentira. É conversa pra boi dormir. Pô, o trânsito tava ruim. Tudo é desculpa. E aí um dia eu decidi mudar isso na minha vida. Eu fiz as duas coisas. Eu fiz uma descarga emocional muito forte, eu fiz um exercício comigo mesmo, para uma descarga emocional muito forte. E logo depois eu passei a fazer o exercício da repetição. O da repetição é simples. Escreve a frase que você quer assimilar, que você quer convencer o seu cérebro inconsciente que você pode mudar. Qualquer frase. No meu caso, a frase foi: eu sou pontual. Agora, preste atenção. Aqui vem um segredo. Como eu estudo a Bíblia e estudo neurociência, eu preciso entender como fazer o exercício. As pessoas têm o hábito de falar assim, ó, eu vou chegar no horário, eu vou ser pontual, eu serei pontual. Isso significa tempo futuro. O versículo que eu acabei de falar para você em Provérbios diz assim como imagina, assim ele é. Então tem que ser tempo presente. Por isso que eu tenho que usar o termo eu sou. Eu sou. E quando eu digo eu sou pontual, eu estou incorporando algo em mim. Paulo, mas isso não funciona, sabe por quê? Porque eu estou mentindo. Eu ia entrar um pouco nessa parte, né? Parece, não, eu sou pontual, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou aquilo. E as pessoas acabam se justificando. Não, mas eu não sou ainda pontual. Eu não tenho sucesso ainda nesta área. Eu não sou um bom pai ainda. Eu não sou um bom marido. Mas não tem outra forma. Tem que ser no presente. No primeiro momento que você falar isso, o teu cérebro vai dizer para você, você não é. Quem é que está falando? O teu cérebro consciente. O consciente. Porque ele sabe que você não é. Mas aí, como que esse exercício funciona? Eu tenho que ir para frente do espelho, eu tenho que olhar dentro dos meus olhos no espelho. No momento que eu olho dentro dos meus olhos no espelho, eu estou enxergando a minha alma. Eu começo a dizer para a minha alma, eu sou pontual. Eu sou pontual. Eu chego no horário. Eu prezo pelo horário dos outros. Eu sou pontual. Eu respeito a vida das pessoas. Eu sou pontual. E eu falo isso 1 minuto, da maneira que eu estou falando aqui agora. Falo de manhã, falo à tarde, falo à noite. Falo de manhã, falo à tarde, falo à noite. E eu falei isso por muito tempo. Até o momento que o meu cérebro consciente se convenceu que eu sou pontual. E aí o meu cérebro consciente passou a treinar o meu cérebro inconsciente. Aí o meu cérebro inconsciente começou a aceitar aquela informação. O que aconteceu? Sou pontual. Uau. Mudei um comportamento. E quando você fica indignado com uma situação? Seria o ponto que você gera uma carga emocional e também funciona? Muito. Eu falo isso porque alguns meses atrás eu me indignei. Eu fiquei indignado. Não, eu não aceito estar estagnado nessa área da minha vida. Eu não aceito fazer o que eu estou fazendo desta forma. Eu sei que eu sou capaz de fazer muito mais. E para mim foi um ponto de indignação. Mas quando eu falo indignação, só faltou dar tapa na cara. Sim. Eu estou indignado. E é interessante porque gerou uma emoção em mim. E eu percebo que gerou uma mudança também. Certo. Então é interessante. No meu treinamento eu tenho um exercício que eu levo todos os meus clientes a ficarem indignados. A indignação é um ponto máximo de uma emoção forte. E eu levo eles a dar eu chamo isso do tapa na mesa. Você precisa dar o tapa na mesa. E normalmente nos meus treinamentos eu já tenho uma mesa preparada tal, e eu ensinando eles, e de repente eu dou um grito e dou 2 tapas na mesa assim. Ah! Todo mundo... É um choque. Essa é uma carga emocional e que ajuda o meu cérebro a criar um novo caminho neural para identificar para que lado que eu quero andar agora. Imagina, por exemplo, uma pessoa que só sabe ir por um caminho. A vida inteira ela vai por aquele caminho. Para eu mudar, eu tenho que criar um novo caminho.
por isso que se chama caminho neural. Eu tenho que criar esse caminho no meu cérebro. E esse caminho só se cria com a repetição ou uma carga emocional forte. Então, quando eu crio esse caminho dentro de mim, através de uma indignação, através de uma outra emoção forte, ou através da repetição... Então, através da repetição, demoraria mais. Sim. A carga emocional ela pode ser imediato. É imediato. É imediato. É imediato. Por isso que o meu treinamento, nos 3 dias, a gente faz muita carga emocional. Muita. Porque não dá para repetição ali. Tem que ser carga emocional. São 3 dias com muita carga emocional. Todo exercício tem carga emocional, porque é o que cria o caminho imediato. Por isso que eu digo para os meus clientes, ó, você sai do meu treinamento já com todo o caminho pronto para você andar nele. Só anda no caminho errado se você quiser. Infelizmente... muitas pessoas buscam cursos e às vezes não executam. Né? Yes. Eu converso com várias pessoas e eu também volto um pouquinho para ver tantos cursos que eu fiz e eu vejo que o aproveitamento que eu tive, não por culpa do conteúdo que foi entregue, mas minha culpa. Eu fiz e talvez não coloquei em execução tantas ferramentas. Eu participei de um curso seu, 2 ou 3. E eu sei que se eu tivesse colocado em prática alguns pontos, eu estaria talvez em outro nível. Então, como é importante a pessoa executar também. Então... Exatamente. Eu tenho um cliente que eu gosto muito dele, ele me procurou há 10 anos atrás, veio fazer um curso comigo, depois ele fez o 2º curso, depois fez o 3º curso, e ele fez praticamente 7 cursos comigo ao longo do tempo. E ele é um cliente que eu chamo assim de cliente chato. Sabe aquele cara que aprende, depois fica me ligando para ele continuar fazendo na casa dele, no escritório dele, no trabalho dele. Paulo, como é que eu faço aquele negócio mesmo? Paulo, me mostra aqui. E esse é o cliente chato. Ele é um dos caras que botou em prática quase tudo que eu ensinei. Quase tudo. E esse cara, eu olho para a vida dele hoje, falo, eu não acredito que esse cara chegou aonde ele já chegou. E tem mais. Aonde ele vai chegar daqui 5 anos? Deixa eu te explicar uma coisa, Lúcio. Você que está aproveitando um pouco desse podcast. O teu cérebro é ilimitado. Você é feito à imagem e semelhança do Deus vivo. Não tem limites para você. Você pode ir aonde você acreditar que pode. Você pode chegar aonde você determinar que você pode. O problema é que você coloca limites no seu cérebro. Jamais coloque limites em você a partir desse podcast. Eu tenho aprendido a não colocar limites em Deus. Deus, o Senhor é ilimitado, por que eu vou querer botar limite? Uau. Paulo, eu poderia ficar aqui, mais 1, 2, quantas horas? Porque é um assunto que acho que nós não tocamos nem 10% do que talvez eu gostaria. Mas não tem como. E queria que você deixasse as últimas palavras para as pessoas que estão nos ouvindo, vendo e... Poxa, eu aprendi muito. Legal. Muito. Thank you very much. Um prazer e um privilégio fazer esse podcast com você. E para você que está aí em casa, você que está assistindo isso, deixa eu dizer uma coisa importante. Tem solução. Tem jeito. Procure ajuda. Procure alguém que saiba mexer na área de comportamento, na sua cidade, no seu país. Procure alguém que vai poder te ajudar, te orientar. Eu era uma pessoa totalmente limitada. Procurei mentores na minha vida. Eu paguei por vários treinadores, por vários coaches. Aqui nos Estados Unidos, eu fiz coach com os melhores coaches dos Estados Unidos para desbloquear minha mente. Então, tem solução. Se teve solução para mim, que nasci em Baipendi, sofri um acidente aos 10 anos, fiquei lá humilhado, derrotado, e Deus me levou a estar onde eu estou hoje, tem solução para você. Vá em frente, Deus te abençoe, não pare nunca e jamais coloque limite para você. Uau. Sucesso. Paulo, eu queria já deixar aqui um convite, né? Eu sei que agora você está viajando, mas para uma próxima vez. Eu acho que eu teria mais 3 ou 4 assuntos que eu queria entrar e acaba dando 1 hora só num assunto, né? Bora. E para você que está nos ouvindo, nos assistindo, compartilhe esse vídeo. Para mim foi uma bênção, eu tenho certeza que para você também foi, e compartilhe com outros.
para que possa ser uma bênção também na vida deles. E eu convido você hoje, como o Paulo diz, a ficar indignado. Só não vou dar um tapa na mesa aqui, mas fique indignado, porque às vezes o comodismo e achar que está tudo ok não traz solução. Mas comece com a indignação hoje. Eu tenho certeza que você vai despertar algo dentro de você, vai gerar uma emoção e começar a mudança na sua vida. Falou? Obrigadão, viu? Thank you very much.